O governo do presidente Lula deve terminar o mandato com um recorde histórico na dívida pública nominal. De acordo com a Receita Federal, em outubro deste ano, o endividamento chegou a cerca de 8 trilhões e meio de reais, o que equivale aí a 78,3% do PIB, que é, né, o nosso produto interno bruto. Bom, gente, é surreal, mas nós que somos de esquerda vamos ter que explicar para a galera da direita o que é capitalismo. E que não, déficit público não quebra o Estado. Déficit público, ele é funcional e necessário para o funcionamento do capitalismo. E antes que eu esqueça, né, sem contar que o Brasil, segundo a direita, com 8 trilhões e meio de reais de dívida pública, está quebrado. Eles que são lambibotas dos Estados Unidos, que têm 38 trilhões de dólares de dívida pública, que transformando em reais daria algo até superior a 200 trilhões de reais, aí é o exemplo a ser seguido. Você tem a mentalidade colonial e de vira-lata que é dessa direita? É lamentável, né? Bom, vamos lá. Déficits públicos, eles são necessariamente superávites privados. É justamente por os estados operarem em déficits públicos que as empresas, poupanças privadas e o próprio capitalismo funciona. Como você pode ver no gráfico que eu vou colocar a seguir, o Brasil ele tem uma dívida pública que está dentro dos quadros dos países chamados desenvolvidos, totalmente na média. Inclusive, Estados Unidos tem uma dívida pública que é superior a mais de 100% do seu PIB, 128%. O Japão é 250% do PIB, ou seja, 2,5 vezes o Japão gasta em relação ao que arrecada. E o Brasil está paritário ali com a China, né? Ou seja, o único país que você vê ali com uma dívida pública muito alta e que não pode ser considerado um país desenvolvido é a Argentina. Só que a Argentina ela tem um problema grave, que o maior problema dela é dívida pública externa. Dívida pública externa é totalmente diferente de dívida pública interna. Porque na dívida pública interna, os estados não precisam gerar divisas, ou seja, não precisam exportar para atrair dólares para poder fazer pagamento da dívida. Muito pelo contrário, na dívida interna, inclusive, nenhum país paga a sua dívida interna. A dívida interna ela é feita para ser rolada no capitalismo, que é diferente da dívida pública externa. Por exemplo, o Brasil, na década de 70, financiou seu desenvolvimento, infraestrutura, indústria, com dívida pública externa. Contraindo empréstimos junto à FMI, a Banco Mundial, e isso fez com que o aumento da taxa de juros em 1979 pelos Estados Unidos criasse um estouro na dívida externa brasileira, que criou a crise inflacionária dos anos 80, a super crise inflacionária. Quando a dívida pública ela é interna, esse tipo de risco ele não acontece, ele não ocorre. O grande erro dos liberais e dos conservadores é que eles comparam a economia pública com a economia privada. Ou seja, se você ganha 10 e gasta 15, você teria que pegar empréstimo para cobrir o rombo dos 5 que ficou faltando. No Estado não é assim. Ou seja, se o Estado cria uma obra pública, por exemplo, de 1 bilhão de reais e arrecada 800 milhões em impostos, ele teria um déficit de 200 milhões, ele emite títulos da dívida pública, por exemplo, e isso se torna um superávit privado. O grande cerne da questão aqui é essa. Dívida pública é igual a superávit privado, seja em poupança privada, seja em aumento da renda das empresas, seja em títulos públicos que vai capitanear para que pessoas possam ganhar dinheiro com isso. Ou seja, dívida pública ela não desaparece, ela é uma identidade contábil. Superávit privado é igual a déficit público. Superávit público é igual a déficit privado. Ou seja, se o que a direita propaga, e por que a direita ela não aceita essa realidade? Por 2 motivos ideológicos. Quais são? A ideia de que o Estado rouba o setor privado, ou seja, a gente está mostrando que déficit público, na verdade, se transforma em superávit privado, então quebra essa narrativa. E a outra narrativa é a narrativa de que cortar gastos, ou seja, ter um Estado enxuto, isso organizaria a economia. Quando, na verdade, isso que na verdade a gente chama de austeridade fiscal, se implementada, ela acaba gerando uma redução de renda, redução de lucro, redução de investimentos privados e redução de poupança. Ou seja, é exatamente o oposto do que eles pregam. O grande X da questão é que países como os Estados Unidos, como a China, operam em déficits públicos há décadas. Ou seja, o que seria dos Estados Unidos se não tivesse uma dívida pública superior, inclusive, a 100% do seu PIB, 128% do PIB, porque eles investem muito em tecnologia, em defesa. A China investe demais em indústria, em tecnologia, e vários outros setores da economia, infraestrutura. E é isso que faz com que esses países possam se tornar desenvolvidos. Se o país não gasta, ele não se desenvolve e se torna eternamente subdesenvolvido. O problema é que essa direita brasileira tem uma mentalidade colonial de que o que os Estados Unidos fazem, o que a China faz, o que a Alemanha faz, o que a Inglaterra faz, o Brasil não pode fazer.
porque seria um país, né, de uma qualidade inferior. Ou seja, é um viralatismo que essa galera tem, que é por isso que eu digo que a direita ela jamais deveria falar que é patriota, porque eles agem justamente em sentido oposto a qualquer tipo de patriotismo e de sonhar com que o Brasil seja um dia um país desenvolvido. É lamentável, né, e fica aqui a nossa reflexão de hoje. Forte abraço, pessoal.